Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Andrioli Costa e está começando mais um episódio do Diálogos do Comunicolog, o lugar onde o campo da comunicação se encontra. E se encontra às vezes com um barulhinho, né? Porque agora a gente está tendo a obra do vizinho, mas não é isso que vai impedir a nossa conversa de prosseguir. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Vinícius Pedreira da Silva. Vinícius, ele é doutorando em comunicação na UNB e organizador do livro Jornalismo em Quadrinhos, lançado há pouco pela editora Insular. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, André? Olha, prazer estar aqui com vocês da Comunicolog. Agradecer o Cris também pelo convite, né, pelo esse meio campo que ele fez com a gente. E estamos aí para conversar. Maravilha, cara. Muito obrigado pela sua presença. Então eu queria que você começasse dizendo para o nosso público um pouquinho quem é, então, Vinícius Pedreira. Como é que você se definiria? Essa já é uma pergunta complicada, como que você se autodefine, né? Mas, assim, já que a gente está num site, numa conversa sobre academia também, eu sou um pesquisador, sou jornalista formado pela Universidade de Brasília, meu mestrado e o doutorado, agora estou terminando meu doutorado na Universidade de Brasília também, meu mestrado foi na mesma universidade, e, e assim, enfim, a minha trajetória desde da graduação, ela bebia de fontes não tão tradicionais para pensar comunicação, desde quadrinhos até audiovisual, jornalismo, enfim. Eu tento mesclar essas questões nas minhas pesquisas e acho que seria isso, assim. Já fui correspondente, assim, não correspondente, mas trabalhei na editoria de mundo do Correio Brasiliense, fui assessor de imprensa, enfim. Bebi em vários campos do jornalismo também. E você fez, quando você fez o sanduíche em Uhum. Londres, você chegou a dar aula lá também? Então, lá, na verdade, como eu fui, não tinha uma questão de, uma, de, um, uma colaboração entre universidades, eu fui muito por uma questão de que fui conversando com as pessoas e a minha supervisora lá, ela aceitou o meu projeto, ela, inclusive, trabalha muito com o meu co-orientador hoje em dia, que é da UF, né, o Fernando Rezende, e a gente fez essa ponte, mas não tinha uma relação direta entre universidades. Então, a minha estadia lá foi mais para trabalhar com ela mesmo. Eu fiz alguns seminários, falei um pouco sobre a minha pesquisa também com os alunos de lá, mas não foi uma coisa muito institucionalizada nesse sentido. Foi de um outro viés. Perfeito, cara. Então, como é que surgiu esse convite para a organização do livro de jornalismo em quadrinhos nessa coleção da Insular, que está aí pensando Sim, os vários aspectos do jornalismo, né? Já está no 8º volume, se não me engano, e é sim. um trabalho muito bacana. Como é que surgiu essa proposta? Então, a proposta, na verdade, ela surgiu quando eu estava terminando o meu mestrado. O meu mestrado, eu estudei a obra do Joe Sacco, que é um jornalista quadrinista, um dos maiores expoentes do campo, né? Eu analisei a obra dele do livro Reportagem Palestina e Notas sobre Gaza, e eu tentei trazer algumas questões que o jornalismo dele trazia culturais sobre a identidade palestina, sobre identidade palestina, né? Enfim, o jornalismo em quadrinhos sempre teve atrelado com o que eu estudei. Meu TCC foi um pouco sobre jornalismo em quadrinhos também. E quando eu terminei o meu mestrado, eu vi uma chance de aplicar para uma chamada, para um edital, né, que a FAC que tem essa parceria com a editora Insular abriu, e a gente, em 2018, a gente foi aprovado para fazer esse livro. Só que quando eu estava no momento, na correria, para me organizar para o doutorado sanduíche, acabou atrasando, e aí só saiu agora, no meio da pandemia, a gente conseguiu organizar, chamar os nossos convidados e terminar o livro, né? Uhum. Então, Pode falar, diga. pode falar. Não, então desde 2018 a gente está tentando avançar nesse livro e agora a gente conseguiu
botar o nosso filho no mundo, né? Muito bom. Me dá um panorama aí, quem comprar esse livro, né, vai encontrar que tipo de discussões ali nos autores convidados? Então, o livro a gente trouxe porque a ideia do livro é a gente trazer uma discussão acadêmica que dificilmente a gente tem de forma mais sistemática na área do jornalismo em quadrinhos. A gente tem muitos artigos dispersos, principalmente na língua portuguesa, né? Tem alguns livros que já trazem isso em inglês, mas em português, uma coisa mais sistemática a gente não tinha. Então, a gente tentou trazer no livro 3 momentos, né? O primeiro deles, a gente traz uma abordagem mais histórica sobre a relação entre imagens, quadrinhos e jornalismo, como que isso foi sendo construído ao longo dos anos, desde o século XIX até atualmente, como a gente entende jornalismo em quadrinhos moderno, né? A importância do Joe Sacco e de outros quadrinistas que influenciaram ele, até mesmo outras produções jornalísticas, né? Então, a relação entre quadrinhos e jornalismo não é uma coisa recente, é uma coisa que vem sendo construída e que hoje em dia tem várias produções, tanto brasileiras como internacionais. Então, a gente quis trazer essa questão histórica para depois a gente adentrar nas 2 partes do livro. A primeira parte seria a questão mais de pesquisas e práticas, seria uma discussão mais teórica sobre o que seria jornalismo em quadrinhos, questão dos gêneros do jornalismo em quadrinhos, do gênero do jornalismo, né? Inclusive, é uma discussão interessante que os autores que trabalham com isso, eles não consideram o jornalismo em quadrinhos como um gênero, mas sim como uma área do jornalismo que a partir das suas características, englobam fazeres jornalísticos, né? A partir da linguagem dos quadrinhos. Diga. Você quer dizer o que isso implica exatamente? Quer dizer que é possível ter vários tipos de gênero dentro de um jornalismo em quadrinhos, seria isso? Isso, nesse sentido. Por exemplo, você pode fazer entrevistas em quadrinhos que, se a gente pensar no José Marques de Mello e outros autores que trabalham com gêneros jornalísticos, eles dividem a questão do gênero informativo, né, gênero utilitário. Então, a partir desses gêneros, a gente pode usar a linguagem dos quadrinhos para fazer jornalismo. Então, nesse sentido que a gente tenta trazer esse livro também. E, além disso, tem um capítulo do colaborador, né, que ele traz um panorama de 2009 a 2019 das pesquisas e das práticas do jornalismo em quadrinhos no Brasil. Então, ele traz alguns TCCs que, felizmente, na nossa área, a gente pode fazer produtos como TCC, né? Então, tem várias experimentações de jornalismo em quadrinhos a partir de trabalhos de conclusão de curso. Aí traz também questões de artigos, principalmente publicados no Intercom e outros congressos, e também produções de jornalismo em quadrinhos no Brasil. Ele faz um apanhado de como a área está sendo constituída também. E a gente fecha essa parte com o trabalho das quadrinistas, né, as jornalistas quadrinistas brasileiras. Então, como que a produção feminina no Brasil vem sendo construída. Então, a gente traz algumas entrevistas, né, com essas autoras, como elas entendem o jornalismo em quadrinhos e o mercado editorial na área. Tipo... E a segunda parte... desculpa. Não, me diz só para o pessoal conhecer também, né? Quem são os expoentes aí femininos em jornalismo em quadrinhos no Brasil, antes de você falar da segunda parte. Claro, claro. Bom, a autora desse artigo é Deise Cavignato, né? Ela fez mestrado sobre jornalismo em quadrinhos e ela entrevistou a Carol Ito, que é uma jornalista em quadrinhos que ela tem contribuições para TPM, para algumas revistas já, né? Ela tem algumas produções para tentar dar visibilidade à produção feminina também. Ela é muito importante nesse âmbito, né? Tem a Elo D'Angelo, tem a Cecília Marins e a Gabriela Gullit, que todas elas tiveram uma produção a partir do TCC, mas vem produzindo dentro do jornalismo em quadrinhos das grandes empresas e também de modo independente, com páginas no Instagram, enfim.
A Gabriela, inclusive, ela ganhou o prêmio HQ Mix agora recentemente, que é um dos prêmios mais importantes dos quadrinhos no Brasil, com a reportagem São Francisco, que foi um trabalho dela que ela viajou para o Nordeste, para as regiões do Rio São Francisco, e fez uma narrativa sobre como que as pessoas estavam lidando com a questão da construção de São Francisco e na região também. Enfim, aqui no Brasil tem esses, também tem a revista Badaró, que é especializada em jornalismo em quadrinhos. A produção deles é muito... A Badaró eu acho que é da minha universidade natal, que é o FMS, né? Isso Aí, mesmo. Um abraço para o FMS, para a revista Badaró. Que o Norberto foi um dos criadores, né? E é muito interessante o trabalho deles, que eles compilam as produções de jornalismo em quadrinho e fazem matérias em jornalismo em quadrinho. Aqui, só para falar um pouquinho da produção no Brasil, né? Fora existem vários sites também, tem o Cartoon Movement, tem o Denib, Drawing the News, enfim, várias experiências que a gente pode colocar nesse bolo da área do jornalismo em quadrinhos. Boa. E a segunda parte do livro que você ia começar e eu acabei te cortando, como é que ela é? Não, tranquilo. A segunda parte aí é mais voltada justamente pro cara que deu o nome da área, né? Jornalismo em quadrinhos, que o Joe Sacco, quando ele começou a produzir a sua obra mais jornalística, ele tem duas fases, né? Tem uma fase mais autobiográfica, trazia muitas questões da autobiografia dos quadrinhos, underground também, a sua estética, né? É dessa. E ele cunha o termo Comics Journalism, que ele cunha sem muita reflexão, ele apenas fala que é jornalismo em quadrinhos, e em 1900, na década de 90, e até hoje ele é um dos principais nomes na área. Então a gente tentou trazer algumas pesquisas, a minha, de uma colega minha também, a de Genânia Reis, do Flávio Pinto Vale, que é professor na UFOP, e do Juscelino Neco, que é um produtor também de quadrinhos hoje em dia, fez doutorado também em quadrinhos na USP, a sua dissertação é sobre o jornalismo em quadrinhos do Joe Sacco. Então, eles trazem algumas reflexões sobre a obra do Joe Sacco de diferentes perspectivas. Então, a gente fecha o livro com esse autor também, né? Legal, cara. E sabe que eu me interessei por discutir esse tema logo de abertura contigo, porque, deixa eu ver uma coisa, você se graduou em que ano? 2011. 2011. Então você pegou essa época toda, né? Porque eu me graduei em 2010 e na minha época já ainda havia um questionamento se sequer jornalismo em quadrinhos era um tema possível de discussão na universidade. Então, se hoje você está aí lançando um livro, né, 10 anos depois, né, já houve um tempo em que isso não era sequer imaginável, né, porque conheço gente que tentou entrar com projetos para discutir jornalismo em quadrinho em programas de pós-graduação mais rígidos e não entraram, né, porque aquilo não era visto como um tema sério. Ainda tem muito essa questão, né, de ser um tema sério ou não, passível ou não de discussão, como se o objeto definisse ali como é que a nossa pesquisa vai ser dada. Então eu queria refletir um pouco contigo sobre isso, né? Você chegou a ter pessoalmente esse tipo de experiência de gente falando que isso não era um objeto sério? Como é que foi essa percepção para você? Sim, até hoje a gente escuta isso, né? Quando eu terminei minha graduação em 2011, né? Enfim, eu sempre, como eu falei no começo, eu sempre gostei de quadrinhos, eu lia muito Mafalda, lia mangás, enfim, sempre foi uma área de interesse, né? E em 2011, se eu não me engano, existia apenas uma dissertação de 2003 e estavam começando a sair outras dissertações, do próprio Juscelino Neco, do Yuri Barbosa Gomes, do Flávio Vale, e então era um tema que estava começando a sair até da UFSC, né? Já que você também fez doutorado na UFSC, o Juscelino foi de lá, então a dissertação dele foi num programa de jornalismo, né? De pós-graduação específico de jornalismo.
E para até acabei não citando, mas o Augusto Paim, em 2007, ele fez seu TCC sobre o tema, e agora que ele participa do livro também, é o primeiro capítulo, inclusive, ele inclusive terminou o doutorado na Bauhaus sobre reportagem em quadrinhos. Então você vê que já tem desde 2011 até hoje em dia já tem uma aceitação maior, né? O Luiz Fernando Menezes, que também participa do nosso livro, está agora fazendo doutoramento sobre jornalismo em quadrinhos. Então, é uma barreira que hoje em dia a gente já começa a perceber que está sendo quebrada. O que Porque é muito ajudou que... a quebrar isso? Então, acho que as produções, cada vez mais... em 2014 teve uma reportagem em quadrinhos do Robson Vilauba, que é outro importante nome aqui no nosso cenário, que ganhou o prêmio Vladimir Herzog de reportagem, né? Que ele trata a questão da tortura e da ditadura militar no Brasil. Então, algumas dessas obras, até mesmo do Alexandre de Maio, que ele é outro nome importante aqui para a gente, com algumas produções como Raul, Meninas em Jogo, que foi sobre ele com a Andrea Dipp, eles fizeram uma reportagem sobre prostituição durante a Copa do Mundo, né, de meninas menores de idade também. Então, a seriedade dos temas trazidos para a linguagem também do jornalismo e dos quadrinhos, acho que começou a quebrar esse estigma também. Além disso, as pesquisas sobre quadrinhos, né, começaram a crescer muito. Se a gente pegar o Observatório de Quadrinhos da USP, ou então até mesmo na UNB, a gente tem um grupo de pesquisa sobre história em quadrinhos. Isso começou a trazer, mostrar a diversidade de abordagens que as histórias em quadrinhos podem trazer, né? E diferentes formas de trazer temas importantes também e socialmente relevantes, como você perguntou, né? Uhum. Que você acha que qualquer tema pode ser transformado, pode ser abordado pelo jornalismo em quadrinhos? Essa é uma discussão que a gente tenta trazer no livro, a gente não tem uma resposta definitiva, porque, queira ou não, é uma área que ainda está em construção, né? Muita coisa, experiências estéticas, narrativas, de linguagem, ainda precisam ser realizadas, mas a gente pode dizer que eu acho que, por exemplo, se a gente pensar em hard news, ainda tem uma grande dificuldade para pensar o jornalismo em quadrinhos na grande imprensa, se eles quiserem que a gente faça hard news naquela questão de produzir diariamente. Porque o jornalismo em quadrinhos tem uma outra temporalidade. Precisa de, enfim, pensar esteticamente como você vai trazer a reportagem, você tem que, às vezes, colorizar, fazer letreiramento, que é como você traz a letra, os balões, enfim. Tem uma produção que talvez tenha um pouco mais de dificuldade se você não entender aquela linguagem. Mas é possível se você dá oportunidade e organizar estruturalmente as suas redações, né? Então, eu acho que é possível trazer diferentes gêneros para o jornalismo em quadrinhos. Uhum. Uma vez eu fiz até uma reflexão no Twitter, assim, bem freestyle, né? Sem muito compromisso, mas que eu acho que tem uma possibilidade aí. Que eu estava pensando como que o jornalismo em quadrinhos ele pode ser muito um gênero muito útil, né? Quando você vai tratar com coisas que são mais imateriais, que o jornalismo tem Sim. dificuldade na representação. No meu caso, que eu trabalho muito com cultura popular, às vezes você está falando ali de uma coisa que é uma simpatia, que é uma crença, que é um mito ou uma lenda, né? E aí, como é que você representa isso, né? Não tem como, mas agora se você tem esse suporte do quadrinho, já dá um caminho, né, visual melhor para você representar como é que aquele acontecimento está se desenrolando, né? Pelo menos na narrativa que a pessoa está te contando. Uhum. Nesse sentido, a gente trouxe também, os textos tentam trazer isso, porque o jornalismo, assim, mainstream, digamos assim, ainda fica muito preso, às vezes, nessa ideia de objetividade, imparcialidade, né? Que eu acho que o desenho quebra um pouco isso e traz um tensionamento sobre representações, né? E, assim, o desenho,
Se a gente for pensar historicamente na imprensa e até mesmo na arte, nas revistas ilustradas existiam os artistas repórteres, né? Eles eram contratados para cobrir zonas de conflito, né? Então, antes da fotografia, o desenho era considerado como um documento, como uma forma de testemunho também. Então, o jornalismo... Aquelas famosas capas em bico de pena, assim, né? Sim, sim. Então, o desenho, de certa forma, o jornalismo em quadrinhos traz uma retomada dessa forma de retratar também, né? Esses eventos. E essa questão de tensionar a realidade e a subjetividade, os imaginários, como você falou, né? Eu acho que o desenho tem uma capacidade interessante, porque se você for pensar na fotografia, muitas vezes você pode ir, para fazer uma matéria, entrar em um ambiente que é problemático de você entrar, e o desenho, quando você recria imaginativamente aquele espaço, então aquela narrativa, aquele imaginário que você falou, você traz novos significados. Então, é uma forma de você ressignificar a narrativa jornalística também, de certa forma. E isso, os temas que você deu ali, por exemplo, vamos dizer assim, prostituição, uma violência de gênero, situações de guerra, às vezes você tem que preservar ali essa sua fonte, né? Você não pode expô-la. Então isso facilita também, né? Você não só coloca aquele nome fantasia, aquele asterisco ali, Natália, né? A personagem será chamada assim na reportagem. Você também dá um rosto diferente, né? Mas que não vai afetar a factualidade da narrativa, porque aquilo foi propositalmente pensado, né, para preservar a sua fonte. Agora o resto todo, né, tem um compromisso com a verdade, com o que está sendo relatado. Por exemplo, o Augusto Paim, ele traz o conceito de semi-anonimizar os personagens, né? Que é justamente o que você está falando. Você pega algumas características, mas você não vai identificar aquela pessoa, mas ao mesmo tempo você reconstrói a história daquela pessoa a partir dos desenhos. Ou seja, é uma forma de também você preservar a identidade daquela personagem, né? Mas ao mesmo tempo trazer toda a carga emotiva ou então a carga narrativa e dos fatos para a sua reportagem, né? Então tem essa característica também. Você fez o paralelo com fotografia e, por exemplo, na fotografia a gente tem vários artifícios, né, por assim dizer, para representar coisas que são mais abstratas. Vamos dizer, eu preciso representar um sentimento. Como é que você fotografa um sentimento? Aí você usa desde índices de fora de campo, né, coisas assim que superfície reflexiva, você distorce um pouco a imagem usando as próprias lentes. Isso no fotojornalismo ainda não é uma coisa muito comum, né? O fotojornalismo tradicionalmente vai representar a coisa tal qual. A gente sabe que tem toda uma questão ali de filtros desde o olhar, né, claro, mas eles não vão aceitar com facilidade esse tipo de distorções propositais ali para criar uma cena que é menos objetiva, né? Agora, o jornalismo em quadrinhos ele permite esse tipo de coisa. Imagina que você vai representar saudade, né? Tem vários jeitos de você fazer saudade, né? Incluindo elementos gráficos ali, do que simplesmente uma foto, né? Uma foto de uma pessoa. Então isso aí dá muita... Ao mesmo tempo, né, também é um complicador, porque ele dá essa liberdade para o jornalista autor, mas ele também exige muito repertório. Sim, sim. Eu concordo com isso. Eu acho que, como você disse, a fotografia ainda, o fotojornalismo às vezes fica preso nessa questão, né, da expressividade não ser tão abordada, né? Tem aquela questão do instante decisivo, do Bresson, que ainda é uma coisa muito presente para a gente, né? Mas você pensar no desenho, alguns pesquisadores chamam de materialização do testemunho, né? Que se você for pensar para recriar um ambiente histórico, por exemplo, o desenho consegue dar essa criatividade, né? Mas ao mesmo tempo tem os limites, né? Como que você... Isso depende da intencionalidade do autor, o que ele quer passar.
Na minha dissertação, quando eu analiso o Joe Sacco, ele trabalha muito com essa questão, né, de como que a gente consegue materializar testemunhos em momentos de trauma também, que é uma questão que às vezes que o jornalismo escrito não consegue trazer muito bem, né? Assim, claro, eu estou falando de uma forma muito geral, tá? Existem trabalhos excelentes de jornalismo mainstream que traz a questão do trauma, mas o desenho ajuda a gente a ter a construir sentimentalmente também, né, esses momentos. E se você for pensar na discussão de fotografia, a própria Susan Sontag, né, ela fala que existia a fotografia, enfim, até a fotografia de guerra, se a gente pensar na fotografia de guerra, existiam, como a gente fala, Manipulações? manipulações, isso. Então, também existe esse tensionamento de fotografia e realidade também. É sempre enquadramento, né? Com certeza, muito bom. É famosa, né, aquelas cenas assim da Guerra da Crimeia, por exemplo, né, que os caras movimentaram todos os corpos ali, posicionaram para ficar bonitos na fotografia. Pois é, do Robert Fenton, né? E agora, vamos pensar no próprio estilo do artista, né? O Joe Sacco, ele tem uma pegada mais realista no traço, né? E durante muito tempo eu vi o jornalismo em quadrinhos seguindo essa tendência realista. Hoje em dia a gente encontra outras vertentes, né? Aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou atualmente, eu me lembro do trabalho do Pablito Aguiar, que é da zona metropolitana aqui de Porto Alegre, né, de Alvorada, que ele faz o Alvorada em quadrinhos com um traço bem cartoon e entrevistando anônimos, assim, estilo aquele, não sei, como é que é? People of New York, uma coisa assim, né? Sim, sim. Então, como é que é essa transformação do traço? Você percebe isso também? Sim, como eu disse rapidamente, depende muito da intenção do autor, né? E até mesmo da característica do estilo dele. O Joe Sacco, o estilo realista dele, ele usava muita fotografia como recurso visual, as perguntas visuais com os próprios testemunhos, né, para reconstruir determinados acontecimentos históricos ou então do momento que ele está vivendo. Isso é muito comum em outros tipos de jornalismo em quadrinhos. Mas, por exemplo, como você trouxe muito bem o Pablito Aguiar, eu adoro o trabalho dele, ele traz esse tensionamento, né? Porque apesar dos desenhos dele serem mais simples no traço, nesse sentido, né? A carga do testemunho e das entrevistas que ele traz é muito forte. E assim, mesmo os desenhos deles tendo essa característica mais, como você falou, os traços mais simples de certa forma, ele traz uma carga emotiva. Acho que recentemente ele até publicou no Instagram dele uma entrevista que o rapaz ele perdeu a mãe dele e pro Covid-19, né? E assim, você vai lendo a forma que ele vai construindo o clima narrativo, a forma que ele vai construindo o relato, te pega, assim, te consegue entrar naquele sentimento do próprio filho. Então, ele consegue, mesmo a partir desse desenho, o traço dele ser diferente, assim, ele consegue trazer essa carga emotiva também, eu acho, né? Muito legal. Na minha opinião. Você traz aí essa questão de transmitir a dor do outro, né, sentir como o outro, e me aproxima dessa discussão de alteridade que depois vai tomar espaço no seu trabalho, né? Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa trajetória, né, que te levou a pensar de jornalismo em quadrinhos para daqui a pouco ir para o tema que estava sendo representado no jornalismo em quadrinhos para a discussão no seu doutorado. Sim, é justamente essa ponte que você está fazendo que me interessou para eu estudar no doutorado, né? Como que o desenho do jornalismo em quadrinhos nos dá essa possibilidade da gente ter formas de acessar, de tentar compreender culturas diferentes, como eu estudei a questão da identidade palestina, que é uma identidade, às vezes, que a gente não tem muita noção, né? Como que eles se auto-narram, né? E o Joe Sacco os testemunhos que ele traz
sobre a Palestina trazem isso, né? Eu quis entender como que o jornalismo internacional, mainstream, que aí eu faço uma análise do The Guardian, da Folha de São Paulo, como que eles constroem narrativas sobre um conflito de longa duração. E a partir dessas narrativas, como que as autoridades são tratadas. Por exemplo, os palestinos são tratados mais como terroristas, ou os palestinos são tratados de outra forma, ou então os israelenses são tratados apenas como judeus, ou tem trazem uma questão também dos árabes israelenses, que também muitas vezes são excluídos dentro de Israel. Então, eu tento trazer, né, faço um recorte temporal de 10 anos, mais ou menos, tento trazer como que a linguagem desse jornalismo mainstream do The Guardian e da Folha de São Paulo constrói essa narrativa de longa duração, né, e dos personagens que estão envoltos dentro do conflito. Então, a questão de alteridades, desde o Joe Sacco, para mim é muito importante pensar como que a gente pode tentar compreender outras culturas a partir do jornalismo, o jornalismo como forma de conhecimento também, né? Uhum. E isso, muitas vezes eu vejo hoje isso sendo um pouco colocado em xeque, né? Porque durante muito tempo o jornalista foi essa figura que tinha como papel narrar pelo outro. E aí, de repente, as pessoas começam a questionar e falam assim, por quê? Por que você? Né? Qual que é a sua capacidade disso? Me parece que é um percurso construído, né? A gente se sentir capaz de reconhecer a alteridade no outro. Então, muitas vezes a gente fala que o jornalista, assim, o senso comum diz que o jornalista é especialista em nada. Nós falamos que o jornalista é especialista em fazer notícia. Mas aí, talvez a gente possa pensar que o jornalista deve ser o especialista em reconhecer alteridades, né? E narrar essas alteridades. Sim, eu concordo com você. É justamente isso que eu tento entender na pesquisa e também entender que vozes também são dadas o direito a falar também dentro do jornalismo. Muitas vezes o jornalismo mainstream traz apenas fontes oficiais, oficiosas, e esquece de entrevistar a pessoa comum, como que ela está vivenciando zonas de conflito, enfim, vivenciando a própria vida, né? E o jornalismo às vezes fica muito preso nessa questão das vozes oficiais, né? Então eu tento ver o The Guardian e a Folha de São Paulo têm umas narrativas jornalísticas que tentam quebrar um pouco isso. Então, a partir nesse sentido, como que a gente, tanto com o outro sendo narrado ou se narrando, a gente constrói significados, né? É isso que eu tento trazer. E você migrou porque deu uma cansada de estudar quadrinhos ou porque esse outro tema estava te chamando mais atenção? Acho que foi mais o segundo ponto e também estava me chamando mais atenção e também era uma forma de eu fazer uma expansão do que eu estava estudando dentro do jornalismo de quadrinhos. Como eu estava muito focado nessa questão da construção de significados a partir de imagens, narrativa jornalística, eu quis entender dentro do jornalismo mainstream se isso realmente a gente pode fazer críticas ou então trazer algumas limitações para o jornalismo em quadrinhos ou para o jornalismo mainstream, né? Como a gente poderia trabalhar esses dois momentos da minha pesquisa. Então, eu queria entender isso dentro do que eu já criticava no jornalismo em quadrinhos, que o jornalismo em quadrinhos, de certa forma, é até uma questão que a gente traz no livro e em discussões na área, né? Ele é uma crítica ao mainstream porque tem essa temporalidade que eu falei, né? Que é uma temporalidade diferente de produção. Se a gente pensar no Joe Sacco, os desenhos meticulosos de espaços dele, ele nos convida a dar uma pausa na leitura e tentar emergir sensorialmente naquele momento. Então, isso às vezes o jornalismo mainstream não traz, né? E o jornalismo em quadrinho traz. Mas será que traz mesmo no mainstream? Então, toda essa dinâmica enfim, tento abordar na minha tese agora, né? Eu vou te fazer uma pergunta agora que é pensada dentro do próprio campo acadêmico, nem o campo científico assim, da pesquisa, mas como a gente se
pensa enquanto profissionais, pesquisadores que depois vão entrar nesse ciclo aí de docência, de concurso público, enfim. Você chegou a pensar que era preciso buscar variedade de tema para você não ficar muito, muito monotemático e depois você ser tipo aquele professor que só consegue vaga se for para discutir isso ou para entrar numa universidade e vai ter dificuldade porque só teve assim, uma vertente de pesquisa assim, que te levou para um caminho único, que a gente sabe que não dá para ler tudo sobre jornalismo, né? Tem coisa de TV que até hoje eu nunca li. Então, isso passou pela sua cabeça? Sim, acho que um pouco passou sim. Acho que a nossa área acadêmica no Brasil, ela não tem espaço para todo mundo, né? Acho que isso até você discutiu um pouco com a Ana, né, na outra entrevista, porque a gente forma muitos doutores e, de certa forma, nem todos vão ser absorvidos pelo mercado, né? Então, você variar um pouco a sua perspectiva de pesquisa, isso pode ajudar, de certa forma, a abrir outros grupos de pesquisa, enfim, outros rumos que você pode adentrar também, né? Eu acho que isso teve influência de certa forma. Uhum. E agora, como é que você está para terminar a sua tese, né? O que você se vê pesquisando depois do fim do doutorado? Sim. Bom, a minha pesquisa, meus interesses de pesquisa sempre foram relacionados à questão mais culturais, imaginário, jornalismo, né? E quadrinhos de não ficção. De não ficção de uma forma bem ampla, né? Existe um problema do termo, mas eu, né, pelo menos, eu gosto muito de pensar, eu gosto de falar de formas de ampliar representações, né? A gente fugir um pouquinho de representações mais fechadas para trazer elementos de outras linguagens para a gente representar na nossa própria realidade, né? Então, tento pensar tanto essas obras de não ficção, a partir de desenhos, a partir do jornalismo mainstream também, como que a gente pode pensar narrativamente a construção de saberes sobre o mundo, né? E isso me interessa muito. Então, é uma área que eu tento pensar a questão da alteridade também, como que o outro é representado, se ele tem uma visibilidade ou representatividade dentro da imprensa. Então, são momentos que eu penso isso, né? Enfim, questão de estudos culturais também. É o meu escopo de pesquisa e de interesse que eu tento trazer para as minhas análises. Uhum. E você pensa em emendar aí num pós-doc? Tá em vista alguma coisa? Dar uma descansada? Como é que é? Então, eu, na verdade, já emendei o mestrado com doutorado, né? Então, Nossa, eu já estou... eu já cansativo, estou né? bem cansado, ainda mais com esse momento que a gente está vivendo, nessa reta final. É bem complicado, assim. E, não, eu acho que eu daria um tempo, mas vai depender também de como que vai ser com o canudo na mão e o mercado no atual governo e nos investimentos que a gente vai ter, né? Então, a gente tem que, no momento, não penso nisso, mas se for uma possibilidade, quem sabe, né? Mas eu prefiro descansar. E para encerrar, eu queria falar sobre esse momento então de fim de tese, né? Sobre cansaço, sobre a perspectiva ali do encerramento e dentro de um ambiente de pandemia que deixa tudo muito mais pesado, né? Como é que você está encarando isso? Como que isso tem impactado você? Olha, eu voltei do sanduíche em 2019, né? E aí foi até tranquilo, porque eu voltei no fim do ano e ainda não tinha a pandemia e eu estava conseguindo avançar bastante nas minhas análises, né? Só que com a pandemia, começo de 2020, né, março de 2020, teve uma ruptura, acho, na minha forma de produção e produtividade, porque eu tive problemas de ordem pessoal, eu acabei cuidando um pouco da minha avó em um período do ano, né? Então, e de certa forma, psicologicamente, a gente, enfim, pelo menos para mim, a gente vendo pessoas morrendo e cada vez mais gente morrendo, é uma forma da gente
a gente meio que trava, eu acho. Mesmo a gente querendo produzir, é complicado. E eu tive essa dificuldade no ano de 2020. Além disso, as incertezas, né, a gente fica um pouco travado também, porque eu sou bolsista com dedicação exclusiva, então a gente não sabia se a gente ia ter prorrogação de bolsa e não tinha uma perspectiva de saber isso tão cedo. A CAPES demorou a falar sobre isso, os programas demoravam a se posicionar, e tudo isso vai você, junto com a sua, vendo pessoas conhecidas falecerem, vai atrapalhando a sua pesquisa. A sua saúde mental vai sendo prejudicada. Você não tem capacidade de espairecer também, né? Uhum. Porque quem se preocupa, quem se preocupa, né? Porque a gente vê muitas aglomerações aí, né, direto, E o mas quem nosso tem... trabalho é pensar, né, cara? Isso que Pois é. é complicado, assim, porque é, se você não consegue se concentrar em pensar sobre, né, o seu objeto, é muito difícil, muito mais difícil produzir. Não é como se fosse uma coisa assim. Também não vou querer colocar comparativos aqui, né? Cada Uhum. trabalho tem a sua complexidade, mas o nosso tem justamente esse, né? Ele exige muito da nossa capacidade aí de foco, pensamento, cognição, relacionamentos mesmo. Sim, e no meu caso, por exemplo, falando da pesquisa, né, o meu tema também não é um tema muito simples, né, o conflito israelo-palestino tem uma carga de envolvimento muito grande, né, então tudo isso você acaba sendo bloqueado. Então, o que eu tento fazer é, enfim, ficar o mais próximo possível dos meus amigos, falar com eles virtualmente, enfim, e da própria família, né? Então, a família é uma base que ajuda muito a gente nesse momento. E eu não procurei psicólogo, mas muita gente tem procurado, eu aconselho. É uma forma de você dar uma respirada também. E além dos seriados, né? Eu acho que caminhar também em algum canto que esteja mais tranquilo ajuda a gente a espairecer e tentar voltar a focar. E, Mas são várias questões, né? e alguma história em quadrinho aí que você leu na pandemia para dar uma desopilada também? Vários, na verdade. Mas o meu problema com quadrinhos é que eu leio também umas coisas meio complexas de questão de direitos humanos também, então eu não me ajudo muitas vezes, né? Mas, mas eu li, deixa eu ver uma indicação para vocês, talvez. Não vou lembrar agora, mas me ajudou bastante também, quadrinhos e seriados. Muito bom, cara. Então, olha, agradeço demais aqui a sua presença, Vinícius. Foi um prazer conversar contigo. Eu queria que você encerrasse deixando a sua mensagem final, mas também deixando aí indicações para quem quiser conhecer mais sobre jornalismo em quadrinhos no Uhum. Brasil, além daqueles nomes que você falou antes, né? Indica aí mais 2, 3 nomes para o pessoal acompanhar. Sim. Bom, foi um prazer conversar com você, Andreoli, o pessoal do Comunicolog, agradecer o Cris de novo pelo convite, né, para a gente falar um pouquinho da pesquisa, do momento que a gente está vivendo também. Então, fazer só uma propagandinha rápida do livro, né? O Você está livro com vocês ele podem... físico aí já? Estou finalmente, demorou, mas chegou. Esse livro aqui, ó. Olha aí, bonitão. Né? E quem tiver interesse pode pedir na editora Insular mesmo, ou se tiver, enfim, próximo de Brasília, morando aqui na região também, a gente está fazendo venda direta, aí é só entrar em contato comigo pelo Instagram, enfim, pelo e-mail também, e a gente dá um desconto para vocês. Mas as minhas indicações seriam, além do livro que traz esse panorama mesmo, né, das produções internacionais e brasileiras, o próprio Pablito Aguiar, né,
a gente pensar no trabalho dele, com um excelente trabalho de jornalismo em quadrinhos hoje em dia, o Alexandre de Maio e a Carol Ito também. Eu acho que esses 3 nomes hoje em dia são alguns dos principais nomes do jornalismo em quadrinhos no Brasil. E de sites, o próprio Cartoon Movement, que eu falei anteriormente, e DNIB, NIB, que são sites... desculpa. Não, é NIB, só repetir. Isso, que são sites que trazem produções de jornalismo em quadrinhos também. Então, para a galera que está interessada no tema, são boas fontes para pesquisar. Beleza. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, não deixe de acompanhar o Comunicolog nas redes sociais e acessar o nosso site também, que é o comunicolog.com.br, onde você acompanha as nossas entrevistas da semana, os artigos publicados pela Maiara da Costa e Silva, né, que foi a nossa primeira entrevistada aqui, e também uma série de outros materiais que vão, né, dando essa forma ao campo da comunicação, de como a gente o encontra por aqui. Isso aí, um abraço e até semana que vem.